Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um culto que vamos estar dando início, oferecendo ao nosso Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, engrandecendo, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor, amém? Vamos estar orando, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome, pedimos a ti, Senhor, que guarde o nosso coração, ó Deus, que perdoe nossos pecados em nome de Jesus Cristo, ó Pai, tudo aquilo que desagradou a Ti, toda, ó Deus, rebeldia, toda rebelião contra Ti, Senhor, todo pensamento contrário, Deus, toda omissão, toda negligência, que o Senhor venha nos perdoar, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito nos ajude, Pai, a andar no caminho da santidade, no caminho que agrada a Ti, Senhor. Nesse momento queremos adorar o Teu santo nome, também precisamos da ajuda do Espírito Santo para que nos ajude a sermos íntegros e fiéis diante de Ti, Pai, para oferecermos a Ti o nosso culto com pureza e sinceridade de coração. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmã Luzia, com a palavra. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada lar, em nome de Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João 5, 24. João 5, 24, amém? Amém. Na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Essa Obrigado, é a Senhor. nossa esperança, né? Amém. Que nós Louvado cremos no seja Senhor o teu nome, Jesus. Senhor. Que Ele é a nossa maior felicidade Glória a Jesus. nessa terra. Obrigado. E depois da nossa vida aqui na terra, vamos ter uma Amém. vida melhor. Glória a Deus. Com Ele para sempre, amém? Amém, Jesus. Vamos louvar o hino Obrigado. Vai tentar outro. Glória a Deus. 543, amém? Amém. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. 540, 543. 7. Glória a Jesus. 547. Mudou. 547. Amém. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira destes santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar.
Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Glória Aleluia, a Deus. glória a Deus. Toda honra, toda glória para Ele. Obrigada, Senhor. Glória a Jesus. Muito obrigada por mais Louvado esse seja dia, o teu santo nome. por mais essa oportunidade, Senhor, que nós temos de te Obrigado, louvar Deus. e te agradecer de estarmos vivos, Senhor, para adorar e bendizer o teu nome. Amém. Guarda, Senhor, nossas Guarda, vidas, Deus. nossos corações Guarda, e abençoa cada lar, Senhor. E muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Jesus. Louvado seja, muito no meu pé. louvado seja o nome do Senhor. Tu és grande, ó Deus, digno de ser adorado, de ser exaltado. Amém, Jesus. Tu és digno, Senhor, de ser engrandecido. Irmãos amados, vamos estar agora lendo a palavra de Deus, meditando uma reflexão para nossas vidas. Pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos escreveu, capítulo 16, versículos 6 e 7. 16, versículos 6 e 7 diz assim: Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, glorificamos o teu nome, pedimos a ti, ó Deus, que derrame sobre nós unção, autoridade, dá-nos sabedoria, Senhor, fala a cada coração nesta noite, ó Pai amado, aqueles que vão estar ouvindo pelas redes sociais, Senhor, que o Senhor possa falar a cada coração, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e desde já, ó Deus, eu quero entregar a Ti todo o crédito, Pai, toda a honra e toda a glória, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, olhamos só 2 versículos a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, né? As mulheres foram buscar e ficaram espantadas porque encontraram lá o sepulcro aberto e Jesus havia ressuscitado, né? E isso acontece também conosco, né? Muitas vezes a gente fica espantado porque nós não cremos verdadeiramente nas promessas de Deus para nós. Aí quando as coisas acontecem, aí as pessoas se espantam, mas na verdade Jesus já havia dito que ele iria ressuscitar. Na verdade, ele não ia ficar sepultado. Porém, elas foram, e o texto diz que logo assim esses fatos aconteceram na ceia, né, na última ceia. Jesus disse aos seus discípulos que novamente a ceia só na eternidade, que ele não ia mais tomar do fruto, né, do suco, da fruta, da uva, né, tomar do vinho, somente agora na eternidade. Então, e aí ali, irmãos, Pedro promete não negar a Jesus, mas não cumpre o que prometeu, né? E nós vimos o texto ali que Jesus manda também falar com Pedro. E às vezes a gente promete coisas a Deus, às vezes a gente fala com Deus e a gente não cumpre
a nossa promessa. Às vezes, na hora que você fala, você até tem boa intenção, não é verdade? Às vezes a pessoa fala assim, eu não nego, mas quando a faca está no pescoço, quando você sente o fio da lâmina afiada no pescoço, é muito difícil uma pessoa não negar. Como a gente vê lá naqueles vídeos, né, daquela situação do Estado Islâmico, né, se aquilo for verdade mesmo, é muito aterrorizante, né? Ele bota a lâmina no pescoço da pessoa para negar a Jesus. Como a gente viu, andei vendo também uns vídeos, a mídia não mostra muito essas coisas, porque a mídia é contra o cristianismo, é contra o cristão, na verdade. A mídia trabalha em favor do adversário, em favor da descrença de Deus. Eles querem tirar Deus. Você vê os ensinamentos das igrejas, das escolas, fazer as pessoas acreditar que não existe Deus, querendo tirar Deus do pensamento, do coração das pessoas, né? Então eu já vi assim, alguns vídeos violentos pro lado na África, na Nigéria, pessoas sendo queimadas vivas para poder negar a Jesus, sendo queimada viva. E por isso que eu falo, eu não sei se é verdadeiro, porque aquilo não passou em jornal, o jornal não passa aquilo, não é verdade? Para informar a gente. Então é muito difícil você cumprir o que você promete a Deus. Quantas vezes a gente fala para Jesus assim, ah, Senhor, eu não vou mais fazer isso, e aí você acaba fazendo, né? Devido ao seu temperamento, devido às circunstâncias, as coisas que acontecem à nossa volta, você fala que vai obedecer e acaba não fazendo, como aquela parábola dos 2 filhos, né, que Jesus conta. Um filho, o pai manda um filho fazer uma situação e ele diz que não vai fazer, quer dizer, no ímpeto, na hora ele falou que não ia fazer. Depois ele acabou fazendo. Já o outro falou que ia fazer, mas terminou não fazendo. E aí o que ficou mais certo diante do pai foi o que disse que não ia fazer, mas aí, pensando melhor, acabou fazendo, porque se arrependeu de dizer que não ia fazer e fez. Então, o arrependimento, muitas vezes, Deus trabalha exatamente nessa hora. De que vale? O que vale mais? Uma pessoa que se julga santificada, que se julga que tem certos procedimentos, né, assim, visível, bons, que você olha e às vezes até julga como sendo bons irmãos, mas que na verdade não é lá essas coisas, e Deus conhece os corações, irmão. E por outro lado, você vê um pecador que se arrepende, como a oração do fariseu e do publicano, né? E o pecador é que Deus aceitou a oração dele. Porque Deus, é melhor uma pessoa que pecou e que se arrepende dos seus pecados, que tem os seus pecados revelados e ele se arrepende, do que uma pessoa que tem os seus pecados ocultos e não se arrepende. E fica enchendo linguiça nas igrejas, no caminho da vida cristã, e na verdade não é salvo, porque as pessoas não sabem, mas Deus sabe dos nossos pecados. Deus sabe da nossa vida. Então, o que nós vimos aqui de passagem aqui, foi o que aconteceu, esse tipo de coisa. Pedro, impetuoso, falou que não negava e acabou negando. E a decepção, irmão, foi geral dos discípulos com a morte de Jesus. Não só de Pedro, né? Pedro acabou negando a Jesus, porque eles começaram, lembra, os discípulos no caminho de Emaús, iam 2 discípulos conversando, que você não conhece o Jesus, e depois Jesus esteve com ele e falou, contando para o próprio Jesus quem era Jesus, as coisas boas que Jesus fazia. Então, lembrando daquilo tudo e saber que Jesus foi morto, decepcionou muito. É como agora nós estamos vivendo aqui, a nação, né? Nós estamos na expectativa que o país cresça, que o país passe a ser um país de primeiro mundo, porque nós temos tudo para sermos um país de primeiro mundo, né? Temos um conhecimento cristão, um conhecimento de Deus,
temos a grandeza que Deus já colocou nesse país e precisamos de governantes sérios, de homens comprometidos com a verdade. É o que nós estamos vendo, essa briga toda na política, vendo esses escândalos todos, a gente vendo assim, as pessoas descaradamente distorcendo ou torcendo, não sei, a verdade, mudando o que é certo e errado e o que é errado em certo. Aí a gente bate uma tristeza, um desânimo, de saber se fica preocupado. Eu creio que Deus colocou esse homem lá na presidência e que Deus vai manter ele lá. Mas todo dia é um susto na mídia, todo dia é uma preocupação, é um ataque daqui, um ataque dali. Então a gente fica assim, preocupado em perder essa oportunidade de levar o Brasil para frente. Então você imagina esses discípulos de Jesus, o quanto eles sofreram com a morte de Jesus Cristo, o quanto eles sofreram de desânimo, como é o caso de Pedro. Vamos supor que Pedro não negasse a Jesus. Serviria para quê? Vamos supor que Pedro vai dizer, mas Jesus estava sendo levado para ser crucificado, ele mesmo se entregou, porque se ele quisesse, ninguém levava. Se Pedro não nega Jesus, o que poderia acontecer? Pedro poderia ser morto junto, e isso ia adiantar de quê? Não é verdade? Então a gente tem que analisar os fatos. Bom, o fato é que Pedro ficou muito mal por ter sido negado a Jesus. E o versículo 6 diz assim, ele, porém, disse-lhe, o anjo falando às mulheres, não vos assusteis, mas buscai a Jesus. Ele fala assim, não vos assustei, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis o lugar aonde o puseram. Então, ele diz buscai, ou seja, não é uma pergunta, e sim uma afirmação. Aqui não tem uma interrogação dizendo, vocês estão buscando Jesus? Não, ele já sabe quem que ele está buscando. Buscai a Jesus. O que as pessoas falam para nós? Você tem buscado a Jesus, irmão? Nós temos buscado a Jesus. As pessoas olham para nossas vidas e fazem essa afirmação. Aquele irmão está buscando a Jesus. Aquele irmão tem buscado a Deus. Aquela irmã tem buscado viver a palavra de Deus. Porque isso aqui não é uma pergunta, é um testemunho. Vocês estão buscando a Jesus, mas ele não está aqui. E não é uma pergunta, e sim uma afirmação. Outra afirmação é que ele diz assim, ele ressuscitou. Ou seja, Jesus está vivo. Então, quando nós buscamos, quando nós temos o testemunho de que estamos buscando a Deus, estamos buscando a Cristo, nós recebemos também essa afirmação de que Jesus Cristo está vivo, de que Jesus Cristo reina. É uma das primeiras coisas que acontece com uma pessoa que se converte a Jesus, que buscou a Deus e entrega a sua vida a Deus, é que o Espírito Santo confirma no nosso coração que Jesus Cristo vive e reina. A gente nós não estamos seguindo, o cristianismo não segue um líder morto. O cristianismo não tem um túmulo para adorar. Até tem pessoas que vão para lá adorar o túmulo vazio. Até tem pessoas que vão para lá adorar o túmulo vazio. Porque não tem ossos lá. Não tem, porque Jesus ressuscitou, filho. Nós seguimos um líder, nós seguimos um Salvador que está vivo e reina. O que adianta você considerar que um Salvador uma pessoa que está sepultada no sepulcro? Há muitas religiões do qual o líder está morto. Morreu. Se morreu, fazer o que por mim? O que ele pode me ajudar? Ele pode me salvar em quê? Se está morto. Amém? Amém. Mas eles buscam Jesus e Jesus está vivo. Obrigado, irmão.
Jesus está vivo, ou seja, isso é uma afirmação, tá? Não tem dúvida, nada disso. E as mulheres no sepulcro, que isso quer dizer? Olha só, as mulheres, repararam, só foi ao sepulcro as mulheres. As mulheres indo ao sepulcro é o tipo da igreja, é o feminino, é o tipo da igreja que está buscando a Jesus, que está seguindo a Jesus, que está procurando a Jesus, e elas tiveram uma experiência, porque descobriram que Jesus Cristo está vivo e reina. Amém? Elas chegaram lá, o túmulo estava aberto, ficaram assustadas, mas aí tinha um varão de branco que falou isso para elas, que testemunhou isso para elas. É como hoje o tipo do Espírito Santo, quando você está frio, desanimado, quando você acha que não tem mais jeito, que Deus não está te olhando, o Espírito Santo vem e fala para você, ó, Ele está vivo e reina, filho. A sua vida está no controle dele. A nossa vida está no controle dele. Ele está vendo a nossa necessidade, está observando as nossas dores. Não só observando, mas está caminhando conosco. É um Deus que anda junto conosco. Como Davi disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Por quê? Ele não nos deixa passar só, irmão. Tenha paz. Essa luta que você está passando, o Senhor está do seu lado, está te acompanhando. Enquanto você estiver em obediência, enquanto você estiver perseverando, enquanto você estiver crendo nele, Ele está contigo, está conosco. A palavra diz que Ele honra aos que o honram. Ele é fiel, é um Deus fiel. Então elas descobriram que Jesus Cristo está vivo e reina. Aí o versículo 7 fala assim, ó, mas ide e dizei a seus discípulos. Olha só, irmãos, tem coisas que ele não mandou falar assim, vai lá e espalha para todo mundo, não, vai lá e fala aos discípulos. Deus tem chamado os discípulos dele. Jesus Cristo tem um carinho, um amor especial pelos discípulos, uma atenção especial pelo discipulado. Afinal, ele é um líder, ele está discipulando um grupo. E ele fala assim, ó, fala aos discípulos. E ele fala aos discípulos e fala assim, ó, dizeis aos discípulos. Então, veja que Jesus cuida dos seus discípulos. E aí ele fala assim, e a Pedro? Por que ele incluiu Pedro? Quando ele fala aos discípulos, Pedro já está incluído. Pedro também era discípulo. Mas Jesus já conhecia o coração de Pedro. Jesus já sabia o que Pedro estava passando. Jesus já sabia a dificuldade do coração dele, a amargura que poderia estar no coração dele por ter negado, porque ele não queria ter negado. Ou é a força, né, o impulso das circunstâncias, da natureza humana que o fez negar, e por causa disso Pedro não se considerava um discípulo mais. Eu neguei o mestre, não sou mais discípulo dele. Então Jesus fala, chama os discípulos e a Pedro. Chama Pedro também. E isso, irmãos, o que a gente aprende com isso? Que Jesus nos ama tanto, de tal maneira, como diz a palavra, o amor de Deus, que Ele nos dá a oportunidade, filho. Talvez você tenha desanimado, talvez você tenha também negado a Jesus em algumas situações, mas enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Enquanto o fio de prata não se rompe, que é a vida, você ainda tem esperança. Jesus manda avisar você. Jesus manda chamar você. Você que caiu por uma circunstância. Você que desanimou por alguma circunstância.
por alguma necessidade, alguma opressão, alguma coisa que te oprimiu, como foi o caso de Pedro, foi ameaçado. Você também estava com ele, ameaça de morte, e ele negou. Mas Jesus, ele nos perdoa, irmãos. Está pronto a nos perdoar. Muito pelo contrário, ele até nos chama. Agora Pedro ia ter que tomar a decisão, vai ou não vai? Porque o mestre já declarou que da parte dele, se você for, está perdoado. O mestre fala para você hoje, que da parte dele, se você se arrepende, ele está de braço aberto para te receber de volta na obra, no caminho. Agora você tem que tomar essa decisão de se levantar e atender o chamado. Porque ele não foi lá buscar eles, não. Ele falou que ele ia fazer, que ele ia para Galiléia. Amém? Ia diante deles para Galiléia. Então, olha só. E Pedro não se sentiria digno de ser chamado discípulo, depois de o haver negado. Agora Jesus falou assim, ó. E ele vai adiante. Diante quer dizer o quê? Na frente. Para onde? Para Galiléia. Então, Jesus, irmãos, é aquele pastor maravilhoso que vai à frente. Ele fala assim, ó, ele sempre vai à frente, ele fala assim, ó, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz diariamente e siga-me. Olha só, quer dizer, vir após mim, quer dizer que ele foi primeiro. Jesus está à nossa frente, abrindo os caminhos, preparando os caminhos, por isso ele fala, eu sou o caminho, ou seja, ele tem uma passagem, ele tem um acesso, ele é o acesso para nós chegarmos ao Pai, chegarmos à salvação eterna. Então ele vai à frente. A nossa parte é atender o chamado. Interessante que ele diz assim, ó, para onde que ele foi? Para a Galiléia. Galiléia foi onde, na verdade, tudo começou. Onde as primeiras experiências, os primeiros milagres que Jesus fez, né? Transformou a água em vinho, andou sobre as águas e alguns outros sinais na Galiléia, onde tudo começou, onde todos começaram a se maravilhar com Jesus, quando ele apareceu, amém? E aí isso fala de quê? E aí agora Jesus ressuscita e fala assim, ó, eu estou indo diante de vocês para Galiléia. Isso aponta para quê, irmãos? Aponta para um renovo, aponta para uma volta ao primeiro amor, aponta para uma volta às primeiras obras, para a primeira força, que foi quando eles ficaram maravilhados com Jesus, quando passaram a crer em Jesus Cristo, em ver os sinais que Jesus fazia. Quantos hoje estão desanimados, precisando voltar, porque Jesus já foi diante deles para Galiléia e tá o irmãozinho andando lá para o outro lado, longe, frio, distante, apagado a chama, precisando ser renovado. Então, ele vai para Galiléia, onde tudo começou, onde a água foi transformada em vinho, onde andou sobre as águas. Voltar para Galiléia significa relembrar as primeiras coisas que o Senhor realizou com eles, os discípulos, e na vida deles. Então, irmão, para nós voltarmos a Galiléia é lembrar da onde nós estávamos, naquele lamaçal de pecado, da onde Jesus Cristo nos tirou. Amém? Amém. É voltar às primeiras práticas. Porque aí a pessoa vai assim, aí no mundo a gente tem um negócio assim, né? Quem vive de passado é museu, não é verdade? Mas a gente sabe muito bem que Deus manda que seja registrado todas as obras dele, para que seja contada entre os filhos, os netos. Quer dizer, coisa que Deus fez lá no bisavô, ele quer que seja contado para o neto, para o tataraneto. Amém? Porque são feitos do Senhor, e os feitos do Senhor são para sempre, irmão. O que o Senhor fez está feito. Porque Deus é verdadeiro, o que ele fez lá atrás, é bom você se manter atualizado,
porque Ele pode fazer hoje na sua vida. Por isso é necessário estar atualizado. Porque se obedecer, o milagre vai acontecer. Se Deus chamar, como chamou Moisés, e fez aqueles feitos todos na vida de Moisés, pode fazer também na nossa vida. Se obedecermos a Ele. Então voltar a Galiléia significa relembrar, né? Agora, para nós voltarmos para a Galiléia, significa voltar ao primeiro amor. Voltar a desenvolver-se na seara. Voltar à obediência. Voltar para a Galiléia fala de um recomeço, de seguir os passos rumo da casa do Pai. O princípio de tudo. Você vê que uma das coisas da igreja de Éfeso, o que foi questionado era uma igreja muito boa. É aquilo que eu falei, acabei de falar para os irmãos, né? Os crentes estão seguindo, estão acostumados, o culto já vai na rotina, a oração é tudo na rotina, já vai no automático. Mas aí Deus se queixou que eles precisavam voltar ao primeiro amor. A igreja de Éfeso, uma igreja muito boa, grande. A única coisa que Deus tinha contra ela é que ela tinha abandonado o primeiro amor, irmãos. Porque as coisas vão ficando acostumadas, as coisas vão acontecendo automaticamente nas nossas vidas e nós esquecemos os grandes feitos do Senhor, os grandes milagres que Deus fez na nossa vida. Quando do nada parecia que não tinha jeito e Deus deu uma solução. Uma porta que estava travada e que parecia que nem tinha porta e Deus fez uma porta para nós. Destravou. Uma situação que não tinha conserto, Ele veio e consertou. Mas depois que passa o tempo, essas coisas caem no esquecimento. Isso desagrada a Deus. Manter-se no primeiro amor, irmãos, é estar sempre lembrando, sempre atualizado o que Deus fez para você. Tu conta isso para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Deus falava a Moisés para dar ordem a Israel. Já pensou você falar para os seus filhos o que Deus fez na sua vida? Depois para os seus netos. Aí os seus netos vão falar o que Deus fez na vida do seu avô, da sua avó. Estávamos perdidos. Alguns foram curados, outros teve a sua vida restaurada. Os grandes feitos do Senhor tem que estar sempre. Amanhã pode parecer que está tudo bem, né? Nós já estamos numa posição boa, Deus nos colocou numa posição boa, que isso faz lembrar de Davi, não é verdade? Davi era mais cuidadoso quando tinha luta, quando tinha perseguição, quando tinha os objetivos dele, e ele escrevia salmos e adorava ao Senhor, mas quando já estava rei, já estável, já não precisava mais ir para a batalha, aí foi que caiu no pior pecado da vida dele. Um homem que resistiu à lança, o homem que resistiu devolver a lança para Saul, devolver no sentido de lançar de volta, como Saul lançou 3 vezes sobre ele, e ele só saiu fora da lança, mas não revidou. Teve a oportunidade de matar Saul e não matou. 2 vezes ele teve a oportunidade, Saul na mão dele, e ele não matou Saul. Se matasse, estava certo, Saul queria matar ele. No entanto, depois caiu no pecado do adultério, sacrificando uma família, sacrificando um lar de um inocente. Por quê? Porque já estava estável. Provavelmente não estava lembrando tanto do princípio, do que Deus fez na vida dele. É assim que acontece conosco, nós vamos esfriando e vamos acostumando com as coisas e vamos largando, abandonando o primeiro amor. E voltar para a Galiléia fala de recomeçar, de seguir os passos de Jesus rumo à casa do Pai. Às vezes o cristão está com a vida tão estável aqui que ele não está nem mais ansiando pela volta de Jesus. Quantas pessoas
eu já vi até cristão mesmo não querer que Jesus volte, porque ele tem uma riqueza para desfrutar. Por isso que a palavra diz, ó, não juntei tesouro na terra, porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Quantos cristãos hoje não querem ir para o céu agora? Querem ir um dia, mas não agora, porque ficaram ricos e querem desfrutar da sua riqueza. Olha como a palavra de Deus é fiel. Aonde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Ou seja, cristãos que não estão com o coração no céu, mas que querem desfrutar primeiro os tesouros da terra. E fazem até disso propaganda, ainda incentivam os outros, e ainda querem ganhar mais, e ainda despertam uma certa cobiça, uma certa ganância de querer mais e mais, e não se preocupam com a volta de Jesus, não oram pela volta de Jesus. Porque o tesouro está na terra. Agora Jesus diz assim, ali o vereis, ou seja, você que há muito tempo não tem sentido a presença de Deus, não tem visto o Senhor operar, volte a Galileia, ou seja, volte ao primeiro amor, e a palavra diz que ali o vereis. Quem não foi, o discípulo que não atendeu, o discípulo que deixou de ir, se algum discípulo deixou de ir, a Bíblia não registra que ninguém deixou de ir, mas se alguém deixar de ir, ia perder. Ia deixar de ver Jesus. Ver Jesus significa ser avivado, ser restaurado. Ver o poder dele fluindo e acontecendo em nossas vidas. Às vezes, você faz uma medição assim, não, aquele irmão é uma bênção, porque olha quanta coisa que ele tem, olha o que Deus já deu para ele. E às vezes o poder de Deus está exatamente no contrário, no irmãozinho que não tem nada, mas tem uma alegria da salvação. Você vê a vida dele, ele é pobrezinho, mas está sempre feliz. Está doente, está enfermo, mas está cheio de força espiritual, crendo em Deus, confiando em Deus. Então, irmão, ali o vereis, quem é que vai ver? Quem obedecer, filho. Quem é que vai ver Jesus? Quem é que vai ser renovado? Quem é que vai ser restaurado? Quem atendeu o chamado. A necessidade de voltar ao começo. A necessidade de voltar às primeiras práticas. A necessidade de voltar à empolgação. De ver pela primeira vez o operar de Deus na nossa vida. De Jesus Cristo. Ficar maravilhado com coisas que Deus faz. Que hoje a gente vai ficando acostumado, a gente vê um milagre e nem percebe. Um milagre, isso aí Deus faz mesmo. Mas quando a gente é novo convertido, quando a gente tem um encontro com Jesus, quando Jesus nasce em nós, já aparece o ministério dele em nós, igual apareceu na Galileia com os discípulos, ficam todo mundo maravilhado. Quem é esse? Quem é esse? Que dá ordem ao vento? Quem é esse? Que fala maravilhas? Mas depois de um certo tempo, meu irmão, se nós não vigiarmos, a gente não fica mais maravilhados. Só quem é discípulo, só quem quer ver a Jesus, vai se interessar pelo ensino dessa palavra. Só quem sabe o que foi ter um primeiro amor, quem verdadeiramente teve um primeiro amor, você que verdadeiramente teve um primeiro amor, você sabe o que eu estou falando. Se você teve um primeiro amor com Jesus. Porque muita gente está na igreja, mas está igual multidão seguindo. Porque é bom ir para a igreja e tal, porque Jesus dá coisa, né? Igual hoje, as propostas hoje são maravilhosas. Para de sofrer, vem para a igreja isso, vem para a igreja X. Deus vai te dar isso. O irmão só tinha uma loja, agora está com 5. Então tem muita gente assim na igreja. Agora aqueles que verdadeiramente vieram porque se apaixonaram por Jesus, porque tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, eles sabem o que é um primeiro amor.
no Evangelho, de estar com Cristo Jesus. É muito maravilhoso, irmãos, muito maravilhoso. Eu queria tanto ser o irmão que eu fui, o novo convertido que eu fui, empolgado. Eu peço a Deus para me restaurar, para eu ser voltar àquele primeiro amor, estar sempre com Jesus Cristo, empolgado com a obra de Deus. Tudo eu queria fazer, queria estar perto, queria participar. Falou que era de Deus, eu queria estar envolvido. É assim uma coisa maravilhosa, irmãos. Você não faz por obrigação, você não faz por cobiçar nada, você não faz por aparecer, você faz só pelo prazer de saber que é para Deus. É diferente daqueles que faz para receber alguma coisa. Quem sabe, quem teve esse primeiro amor sabe. Voltar para a Galiléia, voltar ao primeiro amor. Ali vereis, ou seja, se voltar, vai ter um encontro com ele de novo. Ou seja, é como se nós tivéssemos deixado ele lá. Mas agora ele ressuscita, né? E vai adiante de nós para que nós venhamos também ressuscitar, voltar ao primeiro amor. Não importa se você está afastado, se está afastado achando que não tem mais jeito. Ele disse como encontrá-lo. Então você que estava desanimado, afastado do caminho do Senhor, o jeito de você ver Jesus de novo é voltar a Galiléia. Ele já foi adiante de nós. Ele já foi adiante de você. Então volta ao primeiro amor e ali o vereis, como disse a palavra. Amém? Voltar a Galiléia significa voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras práticas. E ali o vereis. Volta e você vai voltar a ver Jesus Cristo. Ou seja, vai voltar a sentir a presença de Deus em sua vida. Vai ser restaurado como Pedro foi. Lembra? Pedro negou, mas Jesus falou, vamos para Galiléia. Ele foi. Aí os irmãos se lembram, né? Guarda aí que vou enviar o Espírito. Tá, guardou. Depois, meu irmão, pregou maravilhas e sem medo, sem nada, sem medo de morrer, acabou dando a vida dele mesmo por causa de Jesus. Amém? Amém. Então, não é difícil a gente cair, se desanimar, mas a gente ter ainda uma restauração verdadeira, como Pedro teve, uma restauração verdadeira. O que é uma restauração verdadeira? É que quando foi exigido dele, a vida dele, ele não negou mais a Jesus. Foi pregado de cabeça para baixo, por opção dele, porque eles iam colocar ele na cruz igual Jesus. Ele, não, igual Jesus eu não sou digno. Olha só, ele não pediu para não ser colocado, não negou, não falou que ele ia parar de pregar, nada disso. Se não me pregar na cruz, vou continuar testemunhando de Jesus. Então o jeito foi pregar ele na cruz para poder acabar com o ministério de Pedro. Amém, irmão? Então uma pessoa renovada foi renovada para nunca mais cair. Então não quer dizer que você caiu uma vez que não tem mais jeito para você. Tem jeito, irmão. Você desanimou, esfriou, tem jeito. Agora o perigo é aqueles que ficam. Restaura, volta. Aí daqui a pouquinho está cauterizado no pecado e perdido de vez. Amém? Pedro não ficou. Ele negou, ele não desviou, na verdade ele negou, ficou muito amargurado pela sua atitude, mas quando ele soube que Jesus mandou chamá-lo, ele prontamente obedeceu e voltou a ser o Pedro. Amém? Então que Deus venha nos abençoar, irmãos. Você que andou afastado, que Deus possa ter falado ao teu coração através dessa palavra. Eu tenho certeza que você viu os sinais na sua vida, que você já viu o poder de Deus na sua vida e que você pode voltar a essas práticas e para Deus continuar, voltar a operar na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui cultuando a Ti. Muitos já não podem mais estar, Pai, cultuando a Ti. Nem na igreja, nem em casa, nem em lugar nenhum mais. Alguns até se perderam, ó Deus, mas eu agradeço a Ti porque ainda estamos na Tua presença. Peço a Ti, Senhor, que continue nos ajudando. Nos ajuda a colocarmos essa palavra em prática, Pai. A aplicarmos em nossas vidas, Senhor. Essa volta à Galileia simboliza a volta às primeiras práticas, a volta ao primeiro amor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, Pai. Porque isso foi uma das coisas que foi cobrada da igreja de Éfeso. Uma igreja boa, mas que tinha esse defeito, que tinha abandonado o primeiro amor, Senhor. Então, ó Deus, peço a Ti que nos ajude, que o Espírito Santo nos capacite a colocar a palavra em prática. Irmãos, a palavra tem que ser colocada em prática. O próprio texto deixou isso muito claro para nós. Ó. Vai lá, avisa meus discípulos e a Pedro, que eu vou adiante deles para Galileia. E que é para eles ir para lá, que lá eles vão me ver. Olha só. Então ficou claro, né? Deus falou que onde ele está, né? Como é que ele ia fazer, que ele ia na frente, aonde ele está, e a parte dos discípulos é colocar em prática, obedecer o chamado, se levantar e ir para onde Jesus está. Ou seja, colocar a sua vida de volta no caminho do Evangelho, de volta no caminho da salvação, que é Jesus Cristo, seguir os passos de Jesus Cristo, amém? Essa parte é com os discípulos. Ele não foi lá pegar ninguém, não foi lá empurrar ninguém, não foi lá amarrar Pedro pela mão para puxar, para carregar, nada disso. Ele mandou avisar para quem quiser, os discípulos, que ele vai estar lá. O discípulo então obedeça e vá e tome uma atitude. Ou seja, nós precisamos colocar em prática, precisamos tomar uma atitude e colocar a palavra em prática. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Igreja amada, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja, desde agora e para todo sempre. E que a igreja que aprendeu que é necessário tomar uma atitude para colocar a palavra em prática, diga amém. 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 Que Deus nos abençoe a todos. Glória a Deus.